Olá, queridos, sejam todos bem-vindos. Glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos desfrutar de mais uma aula poderosa a respeito da matéria, a prosperidade do tipo de Deus, né? Ia falar o poder da oração certa. O poder da oração certa já passou. Estamos agora em prosperidade do tipo de Deus. Graças a Deus por isso. Um tema importantíssimo. Para que nós venhamos viver a vontade de Deus na terra, nós precisamos renovar a nossa mente. É um tema que infelizmente chega a ser polêmico para alguns, né? Mas graças a Deus pela palavra, graças a Deus pela escola de Tirano, né? Principalmente por Jesus, né? Que tem trago para nós verdades, Ele a verdade é um. E graças a Deus porque essa palavra tem chegado até nós e tem feito a diferença na nossa vida. E vai fazer infinitamente mais, muito mais de tudo que você pede ou pensa. Você crê nisso? Nós estamos estudando a questão, né? Jesus era pobre, né? Quantas pessoas dizem, Jesus pobrezinho, nasceu em Belém, Jesus era pobre. E você já aprendeu, né, através da Escritura, nas aulas anteriores, que Jesus não era pobre. E isso está comprovado na Bíblia. Nós precisamos, irmãos, persistir em sair de certos enganos. Nem precisamos disso. Nem precisamos. Para mim tanto faz. Para mim, do jeito que eu estou crendo, tá bom. Eu sinto muito em te dizer, você vai até ser salvo, né? Porque salvação é crer e confessar, né, que Jesus morreu naquela cruz como homem e é nosso Salvador. Mas você pode não desfrutar de uma boa viagem, tá? Você pode viver aí a vida, não é? E você pode nem desfrutar da zoe de Deus, da própria vida de Deus em você. Porque você decidiu não ter uma mentalidade renovada a respeito de todas as coisas pela Escritura Sagrada, né? Mas eu declaro e profetizo que não vai ser assim na sua vida. Aleluia! Se você veio aqui é porque o Espírito Santo de Deus está pegando junto para que você tenha sua mente renovada, não é? E de maneira nenhuma sua fé vai ser frustrada, seu tempo, sua disposição não vai. Eu declaro e profetizo que essa palavra ela vai multiplicar e frutificar na sua vida a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? Porque à medida que você renova sua mente pela palavra, você passa a crer, né, em todas essas coisas, você agora vai viver essas coisas. E o resultado disso é o quê? O nome do Senhor ser glorificado no meio da sua casa, da sua família, do seu trabalho, na sua igreja, onde você vai. E o resultado disso é o quê? Ganhar muitas e muitas vidas para Jesus. Porque tem muita gente por aí achando, né, que Deus é ruim, achando que miséria é de Deus, achando que miséria é sinônimo de espiritualidade. Então, nós precisamos sair desse engano e tirar muitas pessoas do engano, porque Oséias diz assim, o povo perece, o povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Provérbios diz assim, o homem na ignorância desta palavra perverte o seu caminho, mas é contra Deus que seu coração se ira. Ou seja, a pessoa não conhece a Escritura, desconhece, né, a vontade de Deus, porque a vontade de Deus está expressa aqui na Bíblia, desconhece aí tudo que é de ruim que acontece no mundo, a pessoa vai lá e bota a culpa em Deus. E está vivendo o que Provérbios diz. O homem, na ignorância da palavra, perverte o seu caminho, mas é contra Deus que seu coração se ira. A grosso modo, queridos, interpretação de Paloma. O homem, na ignorância da palavra, quebra a cara e depois bota a culpa em Deus. E o Senhor está dizendo, eu não tenho nada a ver com isso. O que está acontecendo mesmo é porque você não investe tempo para me conhecer. Através da Escritura, você está andando de qualquer jeito, você está desconhecendo o seu manual de viver um modo digno do Senhor e acaba no final botando culpa em mim. E eu não tenho nada com isso, né? Então, queridos, vamos entender nesta aula de hoje porque o que a Bíblia diz, o que a Bíblia quer dizer quando diz assim que Jesus se fez pobre, né? Ele se fez pobre. 2 Coríntios, capítulo 8, 9, diz assim, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então, justamente por isso também, algumas pessoas pegam só esse versículo, fora do contexto, né, queridos? E aí pega isso aí, faz uma doutrina, né? Como vem fazendo durante longos anos, né?
Como teve algumas pessoas que fez e diz, né, até os dias de hoje, que ó, aqui, ó, eu provo para você, Jesus se fez pobre sim, né, para que nós nos tornar ricos, né? Então vamos entender o que essa passagem quer dizer de fato. E eu declaro em nome de Jesus que esse engano, ele vai ser quebrado hoje na sua vida, na minha vida e na vida de todos aqueles, querido, que você encontrar por aí. Porque eu oro a Deus para que você seja cheio do Espírito Santo, para que você domine bem a palavra da verdade, seja aprovado, querido, e venha ganhar a muitos através do seu bom testemunho. Não é? Paulo, certa vez, ele falou assim, Senhor, me concede a oportunidade para pregar o mistério de Cristo. E não somente isso, me ajuda a aproveitar bem essas oportunidades. Então eu oro a Deus para que o Senhor venha colocar muitas vidas na sua vida, na sua frente, na minha também, que nós venhamos estar aptos, não é? Para mostrar, querido, por A mais B, ou mostrar na palavra que Jesus é bom, que Jesus tem prazer na nossa prosperidade, né? Que tudo isso de ruim que acontece no mundo, Jesus não tem nada a ver com isso, né? A Bíblia diz assim, manuseia bem nessa palavra, sabe? Para quando você for questionado a respeito dessa fé que você carrega. Então, para trás de nós serem envergonhados, né? Então, esse texto de 2 Coríntios talvez seja o mais citado como respaldo para a ideia de que Jesus era pobre. No entanto, devemos entender como e quando Jesus se fez pobre, né? Por que Jesus se fez pobre, né? 2 Coríntios 8:9, você acabou de ver aqui, né? O porquê que Jesus se fez pobre, e aí você tem a resposta para te enriquecer. Esse foi o único motivo pelo qual Jesus se fez pobre. Aí a Bíblia é clara em dizer, para te tornar rico. Oh, glória a Deus. Pronto. Só isso aqui, eu acho que já resumia já a matéria, né? Prosperidade do tipo de Deus. Porque tem gente, querido, que acredita que isso não vem do Senhor. E a pessoa, ela acredita assim, não, mas esse rico aí é rico da graça, é rico da glória, né? Vamos lá. Ricos, né? O que essa palavra aqui de 2 Coríntios 8:9 quer dizer no original? Ricos. Rico significa ploutio. Segundo o dicionário grego de Strong, pode significar, ou seja, essa palavra de ricos aqui no original grego de 2 Coríntios 8:9 quer dizer de fato, não é ser rico da graça, ser rico da glória, não. Esse rico no original grego de 2 Coríntios 8:9 quer dizer ser rico, ter abundância, ser rico de possessões materiais. Meu Deus do céu. Eita, glória a Deus. Então eu posso dizer aqui em 2 Coríntios 8:9, bem assim, ó. Porque o evangelho, querido, ele é uma questão de entendimento. A gente não precisa enfeitar muito, não, tá? Jesus disse, você teve alguma dúvida? Então o que é que você... Rapaz, isso aqui é surreal para mim. O que é que você tem que fazer? Vai lá estudar. Vai lá, por A mais B, ver se o que Jesus falou é de fato isso daí. Então eu posso, por uma questão de entendimento, considerando que essa palavra ricos aqui no final do versículo vem de ploutio, né? Que vem do dicionário grego strong, significa de fato ser rico, ter abundância, ter possessão material. Então, considerando que o evangelho é uma questão de entendimento, eu posso dizer assim, ó. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza nos tornasse abundante, fizesse com que tenhamos possessões materiais e nos tornasse rico. Amém? Glória a Deus, é simples assim. E eu volto a dizer, se você confessou Jesus como o Senhor da sua vida, fez essa aliança com Jesus, se você guarda as palavras de Jesus, se você vive uma vida de obediência a essa palavra, se você crê no que essa palavra diz, e você ora da maneira certa, e você não é dado à preguiça, é um trabalhador, e você cumpre princípio, querido, eu quero te dizer, você vai viver isso aqui. Paloma, com que certeza que você diz? Na certeza de que a palavra de Jesus é um, Jesus não mente. E esse mesmo Deus, ele falou lá em Deuteronômio, se você atentamente ouvir a minha voz, a voz dele está aqui, ó. Se você atentamente ouvir a minha voz, comerá o melhor dessa terra. Aí ele diz, bendito será o fruto do seu ventre, ou seja, seus filhos serão benditos. Aí ele diz assim, bendito será onde entrar e onde sair, ou seja, onde você entrar ou sair, querido,
você será bendito. Aí ele diz assim, olha, se você estiver na roça, você vai ser bendito. Se você estiver na cidade, vai ser também. Aí ele, Paloma, para mim não é, você não me convenceu ainda. Aí ele vem e diz assim, você emprestarás a muito e não tomarás emprestado. Aí eu te digo, um pobre tem como emprestar o quê? Tão pouco a muitos, né? Não é assim, ao contrário. O pobre não pode nem pedir emprestado, ele tem que pedir. Porque se ele pedir emprestado, ele não tem como dar. E o Senhor ele não está dizendo assim, você vai pedir emprestado. Ele não está dizendo nem que você vai pedir, nem que você vai pedir emprestado. Ele está dizendo assim, você emprestarás a muitos. E não somente isso, querido. Querido, isso aqui é para quem crê. Ele ainda diz assim, seu nome será conhecido entre todas as nações da terra. Irmão, você acredita que tem gente que acha que essas promessas é só para os judeus? Você acredita nisso? Pensa um trem desse. A Bíblia diz, querido, que nós somos co-herdeiros de Cristo. Nós não vamos herdar só as aflições de Jesus, vamos herdar as bênçãos também. Paulo, mas está falando de bênção espiritual. Pois é, a Bíblia diz que nós somos também herdeiros de Abraão. A promessa de Abraão está sobre nós. Você sabia, o judeu, ele já renovou tanto a mente dele com relação a isso, que quando você pergunta para ele assim, por que você é rico, por que você é próspero, ele responde bem assim, porque eu sou judeu. Querida, a Bíblia diz que a antiga aliança é sombra da nova. O que é que tem? Essas coisas precisam acontecer na nossa vida de tal maneira, ao ponto da gente, quando a gente for questionado, a gente dizer assim, mas por que vocês, todos os filhos de Deus, ou melhor, por que todos os cristãos, por que todos os crentes são prósperos e ricos? E aí, querido, quando a gente for questionado, a gente dizer assim, porque eu sou filho. É uma questão de entendimento. Eu volto a dizer, se algumas coisas não aconteceram na nossa vida ainda, pode ser porque não chegou o tempo ainda, como está lá em Eclesiastes, não é, querido? Não é assim? E pode ser também, querido, porque a gente não está crendo nessas verdades. E pode ser também porque a gente está dado a preguiça, não está trabalhando, não está sendo diligente. Aquilo que a gente faz é com irresponsabilidade. Porque, querido, tem crente, tem filho de Deus, que confessou Jesus, é filho de Deus, ele vai em todos os cultos, ele até serve na igreja, e aí ele trabalha fora, só que ele é fofoqueiro no trabalho, ele é fofoqueiro na igreja, ele é fofoqueiro na escola, na faculdade, ele é fofoqueiro no meio da família. O que ele faz de qualquer jeito, ele não tem higiene, sabe, ele conversa demais, ele é indiscreto. Entende? E aí, querido, eu te pergunto, uma pessoa dessa, porque a Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Ou seja, o céu está nos vendo, o inferno também, mas os homens também estão nos vendo. Você acha que alguém não está observando essa vida aí? O que você acha? Hein? Porque eu ouço de pessoas bem assim, pastora, fulano é gente boa. Fulano tem um dom, tem um talento. Olha como as pessoas gostam de fulano. Só que fulano, pastora, é entrão, fulano é indiscreto, fulano eu vejo que gosta de conversa demais, gosta de uma fofoca. Olha, pastora, eu até tenho um empreendimento, eu até tenho um projeto, mas, pastora, eu gosto de fulano, mas não tem como eu botar fulano para trabalhar lá, porque eu vou ter problema. Fulano é gente boa, tem dom, tem talento, é filho, mas, pastora, fulano só chega atrasado. Queridos, e aí você vai entendendo, aí eu te digo, eu te pergunto, as coisas não acontecem na vida de fulano, eu te pergunto, é da vontade de Deus? Hein? Fulano pode fazer o que for, fulano pode estar servindo na igreja, movendo os dons, irmão, movendo o dom de profecia, de cura, sabe, sendo usado para muitas vidas, mas na vida dele mesmo as coisas não acontecem. E aí eu te pergunto, é da vontade de Deus? Uma Bíblia que diz que o Senhor não faz acepção de pessoas? Vamos parar de ficar dizendo que é da vontade de Deus, queridos, certas coisas. Vamos botar na nossa cabeça que o problema nunca vai estar de lá para cá. Sempre vai estar daqui para lá. Alguma coisa fulano está fazendo, está deixando de fazer, que você não está vendo, querido. E por isso que as coisas não estão acontecendo na vida dele. Porque Jesus certa vez falou, se as minhas palavras estiverem em vocês e vocês em mim, vocês podem me pedir o que vocês quiserem e eu vou lhe concederei. Ou seja, se você é uma pessoa que anda em amor, que pratica a palavra, que é obediente, cumpridor da Escritura, o Senhor Jesus diz assim, você pode me pedir o que você quiser. E eu, querido, é interessante. Jesus, irmãos, ele não tem problema nenhum em dar. Que ele não diz assim, você pode me pedir o que eu quiser.
Ele diz assim, você pode me pedir o que você quiser e eu vou lhe concederei. Ele ainda diz, mas me pede, pede mesmo, para que sua alegria seja completa, né? E aí eu volto a dizer, um versículo que mexe muito comigo, está lá em Provérbios. Viste um homem diligente na sua obra? Podemos colocar assim, viste um homem cuidadoso no seu trabalho? Viste um homem cuidadoso em tudo que faz? Viste um homem responsável? Viste esse homem? Aí o Senhor responde, pois é, este aí será colocado no meio das autoridades. E aí o Senhor diz mais, e não ocupará função menor do que dessas autoridades aí. Quantas e quantas pessoas que caminham com a gente, que estão ao nosso redor? Você acha que é qualquer pessoa que eu vou botar para cuidar de minhas finanças? Para cuidar do meu nome? Dentro da minha casa? Você acha? Eu não. Eu falo para Deus, a não ser que seja para um propósito. Se essas pessoas irresponsáveis aí chegar, deixa perto de mim se for para uma libertação, uma transformação de vida. Agora, para eu ter dano para trás de mim, em nome de Jesus. Quem é, querido, que eu vou aparecer uma promoção, aparecer uma grande oportunidade? Quem é que eu vou colocar para trabalhar comigo? Quem é responsável. Quem é comprometido. Quem busca dar o seu melhor. Porque Jesus falou, quando te pedirem uma milha, anda duas. Né? Então vamos rever, porque existe um modo digno do Senhor para nós vivermos. Tá? Tem práticas que não competem mais para nós. Não compete mais. Eu torno a falar da escola Rema Brasil, na escola de ministros, querido, uma escola tão poderosa. Você sabia que a gente tinha uma matéria chamada... Como é que é, meu Deus? Etiqueta e Elegância foi um livro que a gente leu. Ou era a matéria? Não me lembro direito. Mas o fato é que até isso a gente precisou aprender. Porque tem pessoas na igreja que chega, está sedento, está faminto, tem um coração quebrantado, mas não teve um pai e uma mãe para ensinar bons modos. Sabe? Falta até higiene, queridos. Eu falo porque eu cuido de vidas. E é na igreja, na escola de Tirana, é na igreja, é na escola bíblica que a gente aprende essas coisas. Porque, queridos, se não tiver alguém para ensinar, como é que essas pessoas vão aprender? E pasmem, pessoas estão perdendo oportunidade, irmão, de promoção no trabalho porque falta higiene. Porque falta bons modos. Estou falando de adolescente, de criança, não. Estou falando de gente já. Entende? Quando você chegar na casa de alguém, olha a maneira de sentar. Tem um modo digno de você sentar, um modo digno de você viver. Não fique especulando, não. Quanto que a pessoa gastou por aquilo, quanto que a pessoa paga por aquele aluguel. Sabe? Pare com isso em nome de Jesus Cristo. Isso é feio, é falta de educação. Diga assim comigo, eu estou numa escola. Isso aqui é uma escola, querido. Isso aqui não é uma palestra, não. Palestra você tem todos os cuidados para não desagradar o outro, né? Pois é, mas isso aqui é uma escola, a escola do Espírito. Para que você não seja envergonhado e para que você venha prosperar. Para que você venha ter grandes oportunidades. Chegou na casa dos outros, ali tem uma autoridade. Veja, observe como é que aquelas autoridades estão se movendo. Se submeta àquela autoridade ali. Deixa para você dar ordens quando você chegar na sua casa. Lá você dá ordens. Considere como aquelas autoridades estão te recebendo. Não é? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Viu qualquer coisa errada, se cale. Ore a Deus por aquelas autoridades ou então peça a oportunidade de conversar com eles. Cada um tem um modo de viver. Respeite. Não é? Aleluia. Aleluia. Diga comigo assim, essa palavra é a palavra que me liberta. Essa palavra está me libertando. Chegou na casa dos outros, não custa nada não. Ajudar, não é? Não custa nada não. Tá bom? O favor que você dá é o que você recebe. E fazendo desta forma, você está sendo observado. Se você está sendo diligente em tudo que você faz, alguém está te vendo e na primeira oportunidade, o Senhor, que não fica devendo nada para ninguém, vai fazer essa pessoa se lembrar de você. Eu tenho uma pessoa de confiança, uma pessoa responsável, uma pessoa limpa, assídua, que anda na verdade, uma pessoa discreta. Eu tenho uma pessoa para você, autoridade. É assim. Amém? Glória a Deus.
Aleluia. Vamos lá. Aleluia. Né? Então, você já aprendeu o significado aqui de ricos, né? Em 2 Coríntios 8:9. Ser ricamente suprido, ser afluente de recursos, de modo... E é interessante que essa palavra não significa só isso aqui que eu li não, tá? Eu vou dizer os significados aqui, ó. Ser ricamente suprido, ser afluente de recursos, de modo que pode dar as bênçãos da salvação a todos, né? Vem da palavra, né, como eu falei lá, ploutizo, que segundo o mesmo dicionário significa tornar-se rico, enriquecer, tornar-se rico de riquezas espirituais. Irmãos, Deus, as coisas de Deus é assim, ó. Ontem na igreja, nós ouvimos o testemunho do nosso missionário, querido, que, né, você vai ver lá, assista lá, bota lá Ministério Irene, você vai ver de onde Deus tirou ele. Hoje, para a glória de Deus, ele cuida de uma obra lindíssima no Piauí. Para a glória de Deus, é um empresário, um empreendedor. Quantas vidas ajuda? Por quê? Porque ele creu, querido, ele não se conformava com a miséria, não é? Ele aprendeu a orar da maneira correta, ele aprendeu a dar, a plantar. E hoje, querido, ele está vivendo essas verdades aí, né? Aleluia. Então, tornar-se rico, enriquecer, tornar-se rico de riquezas espirituais também. Está ricamente suprido, né? Agora veja, querido, o significado de pobre também no dicionário Strong, né? Significado de pobre no grego através do dicionário Strong. Pobre. Ser um mendigo, mendigar, ser pobre. Né? Reduzido à pobreza, mendicância, que pede esmola. Destituído de riqueza, influência, posição, honra. Humilde, aflito, destituído de virtudes cristãs e riquezas eternas. Desamparado, impotente para realizar um objetivo. Pobre, indigente, necessitado em todos os sentidos. Com respeito ao seu espírito, destituído da riqueza, do aprendizado e da cultura intelectual que as escolas proporcionam. Aí eu te pergunto, a gente pegando aqui no original grego, o significado de pobre, eu te digo, você tem coragem ainda de dizer que Jesus era pobre? Quando foi que você viu Jesus pedindo esmola? Quando foi que você viu Jesus desamparado, impotente, para realizar um objetivo? Quando foi que você viu Jesus como um indigente? Hein? Necessitado em todos os sentidos. Quando foi que você viu o nosso Jesus assim? Nunca, não é? Nunca. Então, que nunca mais você venha dizer que Jesus era pobre. Amém? Diga assim, eu sou uma bênção. Eu tenho a minha mente renovada pela palavra. Diga, eu tenho a mente de Cristo. É do jeito que eu creio, do jeito que eu desejo, né? Segundo o texto bíblico em questão, Jesus se fez pobre para que nos tornássemos ricos. Isto mostra objetivo, finalidade, propósito. Então isto nos leva a uma segunda pergunta. Quando ele se fez pobre? Quando Jesus se fez pobre? Eu quero que você abra em nome de Jesus em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, novamente. Aleluia. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Ok. Então agora você já sabe que Jesus se fez pobre para um propósito, né? Para você ser rico. Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus, né? Então, quando foi que Jesus se fez pobre? O versículo acima pode conduzir o leitor a duas possíveis interpretações a respeito de Jesus e os dois estados, riqueza e pobreza, que ele experimentou citados no mesmo, né? Primeiro, Jesus ele era Deus, rico em glória e poder, mas se fez homem, pobre de recursos divinos, onipotência, onisciência, onipresença, para que ficássemos espiritualmente ricos. Você sabia que Jesus, quando veio na terra, ele não veio como Deus? Ele veio como homem. Era necessário que ele viesse de um homem, tanto é que ele veio nascido de mulher. E Jesus, querido, pelo fato de Jesus ver algumas coisas que iriam acontecer, não é porque ele era onisciente, onipresente, onipotente, não. É porque ele era cheio do Espírito Santo. Querido, a Bíblia diz assim que Jesus era submisso aos seus pais e às autoridades em tudo. E por causa disso, porque Jesus era submisso a todas as autoridades, a maior delas, Deus Pai, que está no céu, querido.
Porque Jesus era submisso em tudo, obediente. A Bíblia diz que ia Jesus crescendo em graça, sabedoria, aleluia, e estatura perante Deus e os homens. Graça e sabedoria remete a poder. E ia Jesus crescendo em poder, ia Jesus crescendo em virtude. Por isso que Jesus fez tudo o que se fez. Então, se a gente for comparar que Jesus se destituiu de toda a glória, irmão, que ele tinha no céu, né? De toda onipotência, onipresença, onisciência, tudo, querido, para vir para cá, habitar nessa terra como homem, aí sim eu posso dizer, querido, que Jesus se fez pobre por isso. Em se comparando com tudo que Jesus tinha no céu, querido, tudo que ele vivia ao redor dele, para vir para cá, para uma terra dessa, aí sim se compara a pobreza, sim, querido. Aí se compara, né? Enquanto homem, ele era espiritualmente rico, mas se fez espiritualmente pobre ao se fazer maldito por nós na cruz, para que ficássemos espiritualmente ricos. Meu Deus do céu, é forte isso, né, querido? Hein? Você pode, de repente, dar um pinote aí e dizer assim, pastora, você está dizendo que Jesus foi maldito? Que negócio é esse? Jesus maldito. Abra lá em Gálatas, em nome de Jesus. Gálatas 3,13. Aleluia, aleluia. Ô glória, luz está chegando, né? É interessante que quando a luz chega, eu faço uso das palavras da minha mestre. Enquanto você está no escuro, você não consegue enxergar a bagunça que está ali naquele lugar. Mas quando a luz chega, aí você consegue enxergar tudo que está fora do lugar. É o que está acontecendo na sua vida. Talvez você foi ensinado errado, mas a luz da palavra está chegando e está mostrando toda a bagunça aí. Para quê? Para você arrumar. Amém? E desfrutar de um ambiente poderoso na sua vida, né? Gálatas 3,13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Jesus morreu em madeiro, né? Ali na cruz, e naquele momento Jesus se fez maldito por nós. Para quê? Para nos constituir a bênção. Está lá em Gálatas 3,13, né? Então, querido, voltando aqui, eu quero ler esse texto para você. A primeira opção, a respeito disso que eu falei aqui, né? Quando Jesus se fez pobre, a primeira opção, né? Quando eu falei aqui que Deus era rico em glória, né? Em poder, mas se fez homem, pobre de recurso divino, né? Onipotência, onisciência, onipresença, para que ficássemos espiritualmente ricos. Falando sobre isso aqui, dessa opção, né? Ela é a interpretação mais aceita e difundida no meio cristão. O pensamento cristão ortodoxo, convencional, prega que quando Paulo diz que Jesus era rico, ele estaria se referindo ao seu estado de glória, antes de descer do céu, antes de se esvaziar da divindade e se fazer homem. A onipresença, onisciência, onipotência que ele tinha antes na forma de Deus representariam a ideia da riqueza a respeito da qual Paulo fala. E o seu estado humano limitado e vulnerável representariam a pobreza que ele haveria assumido para se igualar a nós e ser o nosso substituto, pagando assim o preço pela nossa redenção e dando-nos de volta a riqueza de vida com Deus. A segunda opção, que é essa opção aqui, enquanto homem, ele era espiritualmente rico, mas se fez espiritualmente pobre, né? Ao se fazer maldito por nós na cruz, para que ficássemos espiritualmente ricos. Essa segunda opção parece esclarecer ainda mais a interpretação ortodoxa e oferecer mais luz sobre o fato dele ter sido nosso substituto, para nos redimir da maldição e nos tornar novamente ricos em Deus. Pois ele não poderia ter sido crucificado se não houvesse se tornado homem, né? Então, irmãos, a Bíblia diz assim, que por um homem entrou o pecado no mundo e por outro homem tinha que sair o pecado, e a forma lícita para isso era realmente morrer em forma de cruz, e foi o que aconteceu, não é? Com o nosso Jesus aqui, amém? Se não fosse dessa forma, ele não poderia nem ter sido crucificado, né? Aleluia, glória a Deus. Então, como já vimos aqui, a maldição da lei, entre aspas, resumia-se a 3 pontos básicos: morte espiritual, enfermidade e miséria. Ele se fez pobre na cruz, quando se fez maldição em nosso lugar, né? Então você imagina, né? Jesus, sem pecado algum, né? Morreu naquela cruz, naquele momento.
Ele se fez pobre, querido, aleluia, glória a Deus, em nosso lugar, para nos fazer rico, né? Ele se fez pobre na cruz, quando se fez maldição em nosso lugar. Naquele momento, Jesus tomou tudo o que era nosso, tudo, naquele momento na cruz. Você imagina, Jesus veio, não é? Da glória, do céu, onipotente, onipresente, onisciente, glorioso. O céu, né? Uma maravilha, né? Ruas de ouro, eita glória, né? Você já sabe como que é. Aí Jesus vem de um lugar daquele ali, de repente Jesus se encontra, querido, numa cruz, tido como maldito, porque quem morria em madeira era tido como maldito. Naquele momento ali, Jesus levou sobre ele tudo que era nosso, doença, miséria, maldição, né? Pecado, doença, pecado, miséria, tudo. Naquele momento, tudo sobre todo o pecado da humanidade, tudo veio sobre Jesus, naquele momento, né? Para que pudéssemos receber o que é dele, saúde, justiça e prosperidade. Amém? Aleluia, eu quero, e aí, né, com isso aqui, ele foi feito doença para nos constituir a bênção, para que nós andássemos em saúde divina, está lá em Isaías 53:4, né? Ele foi feito pecado, como diz em 2 Coríntios 5:21, eu quero ler para você. Nós vamos terminar essa aula com isso aqui. Aleluia, né? Então, Jesus morreu naquela cruz, ele se fez doença para nós desfrutarmos de uma vida saudável. Vejam o que diz Isaías 53. Certamente ele levou sobre ele as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre ele, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados, nós somos curados. Então, Jesus morreu naquela cruz. Quando ele morreu naquela cruz, querido, aleluia, ele se fez ali doença, querido, para que nós fôssemos sarados, andássemos em saúde divina. Pastora, mas por que tem tanta gente que morre, crente? A gente ora, a pessoa está ali com doença e não é curada. Por quê? Eu digo uma coisa, há passagens na Bíblia que mostram por que algumas pessoas não são curadas. Outras, querido, nós vamos saber lá na glória, viu? Mas há passagens na Bíblia, né, que pessoas oram, confessam Jesus, a igreja orou, a pessoa creu e tudo, fizemos tudo que tinha que ser feito aos nossos olhos e a pessoa não foi curada. Eu vou te dizer, muitas dessas situações, a resposta está lá na Bíblia, porque a gente não tem tempo agora, mas eu acredito que nós vamos falar sobre isso mais lá na frente, que é para a gente não anular essa palavra, tá certo? Eu volto a dizer, o problema nunca vai estar de lá para cá. Jesus, ele foi feito pecado na cruz. 2 Coríntios 5:21 diz, aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos justiça de Deus. Amém? Então, naquela hora, todos nós pecadores, o Senhor morreu na cruz ali. A Bíblia diz que ele nos tirou de uma posição de pecado, querido, e nos fez justiça de Deus. Então, ele se fez pecado na cruz para nos constituir a própria justiça de Deus. Amém? Glória a Deus. 2 Coríntios 8:9, você já viu aí, né? Que ele morreu naquela cruz também para que nós nos enriquecêssemos. Se fez pobre ali na cruz naquele momento para nos enriquecer, não é? E Gálatas 3:13 e 14 diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, Jesus se fez maldição, né? Morte, doença e miséria, aleluia, para que as bênçãos de Abraão chegassem até nós. E como se não bastasse isso, irmão, não somente a bênção de Abraão, mas a própria bênção de Jesus, porque como eu falei, nós somos co-herdeiros com Cristo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Para fechar, Isaías 53:5 diz assim, mas ele foi traspassado pela nossa transgressão, pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, né? O castigo que nos traz a paz, essa paz aí significa shalom. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A palavra traduzida por paz, nesse texto aqui,
que significa, a palavra hebraica, né, shalom, significa, e o que significa shalom? Significa completo, saúde, bem-estar, paz, totalidade, em número, segurança, saúde no corpo, bem-estar, prosperidade, paz, sossego, tranquilidade, contentamento. E o castigo que deveria ser nosso estava sobre ele, para que todas essas coisas pudessem chegar até nós. Ou seja, eu posso dizer assim, o castigo que nos traz prosperidade, paz, totalidade, né? Nos traz, o castigo que nos traz a prosperidade, aleluia, nos traz a paz, a totalidade, a saúde, a segurança, eita glória, o sossego, a tranquilidade, o contentamento estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos curados e salvos. Você entende agora quando alguém chega e fala assim, shalom? Essa pessoa está desejando a você que você desfrute de tudo isso, dessa paz que está descrita aqui em Isaías 53, 5. Amém, querido? Glória a Deus. O Senhor é bom, né? Que coisa boa, que bom saber pela palavra que do Senhor não tem problema nenhum em que nós vivamos essa vida abençoada, essa vida de sucesso. Ao contrário, Ele quer. A Bíblia diz, o Senhor diz assim, eu tenho prazer na sua prosperidade. Então, Deus não tem problema com isso. Se Deus não tem problema com isso e você quer, você deseja, eu quero te dizer, vai acontecer, vai fluir. Compete, querido, querer aquilo que Deus quer para você, amém? Vamos orar nesta hora. Eu quero que você fique ligado na próxima aula, que nós vamos falar a respeito do propósito da prosperidade. Para que e por que prosperidade chega na nossa vida? Nós vamos aprender a respeito. Qual é o propósito dessa prosperidade? Amém? Senhor, nós rendemos graças a Ti porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Fiel e digno de toda aceitação é a Tua palavra. Que bom que nós temos renovado a nossa mente ainda em vida. Meu Deus, para desfrutar dessa vida poderosa que o Senhor tem para nós. Eu creio, em nome de Jesus, que nós seremos, Senhor, grandes canais de bênção para abençoar muitas vidas. Senhor, a nossa família verá a Tua potente mão na nossa vida. E, Senhor, todos os amigos, Senhor, e aquelas pessoas que cruzar o nosso caminho, nós alcançaremos. As bênçãos na nossa vida há de alcançar todas essas pessoas. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Seja abençoado na prática dessa palavra. Compartilhe essa mensagem em nome de Jesus. Seja um canal de bênção. Para que as pessoas que têm entendido errado, querido, que até acreditam que Deus é um Deus ruim, não é? Que essa palavra venha alcançar essas vidas e o nome do Senhor venha a ser glorificado. O Senhor falou assim, manifesta as minhas obras para que o meu nome seja glorificado. Então tudo que chegar nas suas mãos, querido, manifesta o poder de Deus com esse propósito. Em nome de Jesus Cristo, amém? Ficam na paz do Senhor e até a próxima aula.